Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o Evangelho do dia. Então, hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025, nós temos o texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Convido você a ficar aqui comigo, também de fazer seu comentário abaixo. Esses dias eu quase não estou respondendo, tá, gente? Porque eu estou nessa mudança, nessa organização da mudança para Costa Rica, então tá um pouquinho assim, atordoado as coisas. Estou atordoado e está meio bagunçado o meu horário. Mas vamos assim caminhar, tá bom? Eu prometo depois eu respondo, eu cumprimento vocês. E também quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Então, Lucas 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem aos outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o Senhor sempre cuida de nós, né? Isso tem que ficar bem claro. O Senhor sempre se preocupa com os seus filhos, não abandona ninguém. Aí você pode falar assim, mas Frei, tem tanto sofrimento no mundo, tanta guerra, pessoas sofrendo, eu às vezes, né, você aí me ouvindo, passando por situações difíceis. Como assim Deus não abandona ninguém, né? Isso surge na cabeça e no coração de muitas pessoas que não creem, no sentido assim, tá vendo? Há o mal no mundo, a situação, e vocês acreditam em Deus ainda, isso tudo acontecendo, né? Mas se esquece de uma coisa, que é a liberdade humana, né? A liberdade humana, a liberdade da natureza, a liberdade do todo criado, né? Às vezes nós vivemos bem, mas tem outro que vive mal, e esse mau comportamento nos afeta. Ou nós estamos bem, e de repente a natureza, o nosso corpo desenvolve uma doença, coisa parecida, ou vamos dizer assim, pode ser por uma herança genética, ou por situações de alimentação e por aí vai, ou realmente de problemas mesmos, né? Que todos nós vamos passar de doença. Aí se pergunta, onde está Deus nesta hora? Muitos se questionam, e não está errado questionar não, viu gente? Não se espante, né? Nós também nos perguntamos muitas das vezes, né? Senhor, né, por que ficais assim calados, né, em silêncio? Está vendo o que está acontecendo, né, comigo, com o mundo? Esse tipo de oração, de súplica, não é algo que te contraria ou deixe Deus zangado, né? Não, porque isso é a expressão do coração humano. Mas Deus não nos deixa sozinho, porque Ele dá o Espírito para a gente enfrentar as situações da vida, né? Então Ele se preocupa conosco. Nós valemos muito mais do que muitos pardais, né? Aqui o texto vai nos trazer, deixando bem claro esta preocupação de Deus para conosco. Ele é um Pai amoroso, é um Pai bondoso, Ele está conosco, mesmo que seja na hora do sofrimento, onde que nós não vemos mais resposta, onde nós não temos saídas, Ele está conosco, está sofrendo conosco, está se alegrando conosco na hora da alegria, está partilhando conosco. Uma coisa tem que ficar bem clara,
Deus não é um Deus que resolva os problemas, os nossos problemas, né? Mas Ele está conosco nas soluções do problema, no sentido que dá-nos força para lidar, né, com a situação. Então, Ele se preocupa. Então, a ideia que, olha, o mal no mundo, a situação, então por que Deus não... É porque existe a liberdade, né? Tem que haver a liberdade, as escolhas. E as más escolhas afetam. Aqui, para quem Jesus está dizendo, principalmente, de quem que está dizendo o fermento? Ele está dizendo justamente desse comportamento ruim dos fariseus, dos mestres da lei, que leva muita gente ao sofrimento, porque a viúva é abandonada, o órfão é abandonado, aqueles que são mais necessitados não são cuidados. Então Jesus critica, vocês estão dizendo que são filhos de Deus, da descendência de Abraão, mas estão preocupados com seus próprios negócios, com a própria tradição humana que vocês criaram, né? Tantos ritos, tantas normas de exclusão de pessoas, até da questão religiosa, né? Dizendo quem está impuro, quem não está, quem merece Deus, quem não merece Deus, né? É tomar cuidado com esse tipo de ideia, que é muito perigosa, né? A ideia do puro, do impuro, você não está em estado de graça, então não quero nem conversa com você, trazendo para a linguagem de hoje, tá? Você está em pecado, então eu quero que você se afaste de mim. Então, se for assim, nós vamos virar uma seita, né? Porque Jesus esteve com aqueles que mais precisavam e dizia, né? Olha, não vim para os sãos, né? Vim para os doentes, porque são esses que precisam de médico. E nós precisamos, eu e você, precisamos do médico Jesus. Então, tomar cuidado com a mentalidade, com o fermento, né? Esse fermento da maldade dos fariseus, dos mestres da lei, que fica medindo o que é certo, o que é errado. À primeira vista parece que é bom, né? Não, ele está certinho, né? Estava medindo assim, se lavou a mão direito, se fez a purificação direito, se guardou o sábado, se não guardou o sábado. Preso em regra, não na lei do amor, né? Jesus criticou muito, por isso que ele foi perseguido, né? Por isso que ele vai dizer, olha, temei, né? Temei o quê? Aquele que pode levar vocês à perdição futura. Então, não temeis esses aí, hipócritas, mentirosos, eles vão existir, né? Mas, aí você fala assim, mas Frei, você falou que não é pra gente, assim, os pecadores, né? É porque, diferente dos fariseus, os mestres da lei, não aceitavam, né? Que eles fossem pecadores. Para eles eram bons, né? Então, eles não se viam necessitados da graça de Deus. Este é o pecado maior, né? O pecado maior. Achar que dá conta por si próprio, autossuficiência, orgulho. Então, a fé baseada no orgulho, é isso que estava a situação da época. E isso tem que tomar cuidado, porque é um fermento que ele está presente, pode estar presente e está normalmente, mesmo nos dias atuais, em outras roupagens, mas ele aparece. Frei, como nós vamos fazer para não cair nessas... a gente tem que sempre aí lembrar que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que se preocupa com cada ser humano, homem, mulher, criança, idoso, né? É aquele que sofre, aquele que está passando por dificuldade, se alegra também com quem está se alegrando. Nós vamos lembrar que é um Deus que se envolve com seus filhos, agora com todos os seus filhos, não só com um grupinho, mas com todos os seus filhos. É um Deus amoroso, preocupado. E a gente reza no texto, né? Que é bonito isso quando a gente reza. Ó meu Jesus, né? Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e socorrer principalmente aqueles que mais precisarem da sua misericórdia. Então, se nós rezamos assim, na oração do texto, devemos também viver assim. E tomar cuidado com o fermento da maldade que pode adentrar nas concepções religiosas que nós praticamos. No julgamento do outro, dizer quem está em pecado e quem não está. Eu tenho ouvido muito isso, viu, gente? Pessoas que, conhecendo a doutrina, não, no catecismo está escrito, né, que quem faz isso... Gente, calma lá, né? É como se eu tivesse, assim, feito um doutorado e tivesse exigindo de alguém que está começando a caminhar ou está lutando nos primeiros passos da fé, ou, aliás, nos primeiros passos, né, do aprendizado, aqui comparando que eu sendo doutor e a criança que está aprendendo, né? Ali o básico ali da leitura, da escrita.
E aí eu vou exigir dessa criança que ela tem que ser igual eu, pensar como eu, né? Saber lidar com os artigos, né? Não, existem processos. Estou fazendo essa comparação, toda comparação às vezes não dá conta do recado, mas é para a gente entender que eu, sendo adulto, eu não posso cobrar de uma criança. Tendo caminhado bastante na fé, não é que eu sou melhor, mas eu preciso entender os processos pedagógicos, né? Que cada um precisa. E se eu precisei na minha vida e ainda preciso, eu tenho que ter paciência com os outros, né? Ser misericordioso com o outro, no seu tempo, né? Então, cuidado para a gente não ficar julgando os outros só simplesmente pela norma e pela lei, né? Isso é perigoso. Então, vamos tomar cuidado com esse fermento e vamos pegar, né, o verdadeiro fermento bom, né? Que leveda toda a massa, faz crescer, né? E que dá frutos. Muito bem. Paz e bem, até mais. Dá um joinha aí, comente, partilhe o vídeo. Com Deus. Tchau.